Me chamo Vicente, mas pode me chamar de velho mesmo, que eu não ligo. Tenho 80 anos e nasci lá em Uberaba. Já fui de tudo um pouco nessa vida. Ajudante de feira, lavador de caminhão, empacotador de mentira dos outros. Mas antes de qualquer coisa, fui um menino que morou com o diabo. E não é força de expressão, não. O capeta tinha nome, sobrenome e ainda dormia com minha mãe. Cresci numa casa que não era casa, era uma cova funda com telhado. Acordava com grito, dormia com grito e no meio do dia, se sobrasse silêncio, era porque alguém estava tramando outro grito. O ar lá dentro era sempre pesado, não de poeira ou de gordura de fogão, mas de tensão. Parecia que o chão ia quebrar a qualquer momento, não de velho, mas de tanto ódio pisando em cima. Meu padrasto, esse aí, ele era daquele tipo de homem que o povo chamava de trabalhador de ocasião. Trabalhar, ele até dizia que trabalhava, só que ninguém via. Sumia de manhã, voltava fedendo a pinga, dizendo que o mundo era ingrato, que os patrões eram safados, que o governo era ladrão. E eu, pequeno, já achava engraçado como alguém podia odiar tanto todo mundo e ainda assim não odiar a si mesmo. Minha mãe, ela era uma sombra. Estava sempre ali, mas sem estar. Andava pela casa como se o corpo fosse de pano e a alma tivesse pedido licença para sair. Quando ela falava, era para pedir silêncio. Quando sorria, era por nervoso. E quando olhava para mim, era com uma culpa que dava dó, como se eu fosse o peso que puxava o mundo dela para o fundo. E talvez eu fosse mesmo, sei lá. Nunca soube direito qual era o papel de um filho naquela encenação. Tinha gente que achava que minha mãe era submissa, mas eu vi de perto. Ela era só quebrada. Era daquelas mulheres que o tempo curvou, que os gritos fizeram tremer por dentro. E meu padrasto sabia disso. Ele fazia questão de lembrar todo santo dia que ela era sortuda por ter um homem dentro de casa. Porque, segundo ele, homem nenhum mais queria mãe com o menino dos outros. Bonito, né? Ele dizia isso enquanto largava o chinelo no meio da sala, pedia comida quente e reclamava se o feijão estava muito duro ou muito mole. Vai entender. Comigo, o negócio era mais direto. Eu era tratado como um estorvo ambulante. Não podia tossir alto, que já vinha bronca. Se deixava a porta aberta, era bicho. Se deixava fechada, era afronta. O homem vivia procurando motivo para mostrar que mandava. Dizia que estava me criando para ser homem de verdade, mas o único exemplo que me dava era o de um trapo bêbado que batia na mesa como se isso fosse discurso de liderança. Quando ele falava de mim para minha mãe, nunca usava meu nome, me chamava de o moleque. Esse moleque aí só dá despesa, esse moleque aí precisa aprender o que é vida, esse moleque aí vai acabar no chilindró. Parecia que eu era um peso que ele aceitava carregar só para ter o que jogar na cara depois. E minha mãe, coitada, fazia o que sabia. Ficava calada, olhava para o chão e tentava não piorar a tempestade. Na escola, eu era o menino da merenda mais pequena, da blusa remendada, do olhar quieto. Os outros falavam de brincadeira, de presente, de domingo com família. Eu pensava em como fazer para não voltar para casa cedo. Porque cedo era quando ele ainda estava sóbrio o suficiente para descontar o mundo em alguém. E esse alguém sempre era eu. Uma vez, deixei cair uma xícara que já estava trincada fazia dias. Ele olhou para mim como se eu tivesse matado um cachorro no terreiro. Não presta nem para segurar uma caneca, ele disse, antes de levantar da cadeira daquele jeito que já dava aviso do que vinha. E aí a mão veio, não uma só, vieram duas, vieram palavras, vieram tapas com raiva acumulada de anos. E no fim, ele ainda disse que era para eu aprender. Aprender o quê? Que amor vinha com castigo? Que homem que se preza bate antes de pensar? E o melhor, depois de cada bronca, ele fazia questão de dizer que estava fazendo por mim, que era para eu crescer direito, como se cada humilhação fosse um tijolo na construção do meu caráter. Eu ouvia calado, com a cara ardendo e o peito apertado, tentando entender se eu era mesmo ruim daquele jeito ou se era só ele que precisava de um inimigo pequeno para se sentir grande. Mas o que mais doía, e isso eu só fui entender muito depois, era quando minha mãe concordava com ele. Ela dizia coisas do tipo, você provoca demais, ou se você fosse mais quieto, ele não se irritaria tanto. Como se a culpa fosse minha por respirar errado, como se eu tivesse nascido já pedindo castigo.
E olha, eu tentei, viu? Tentei agradar, tentei calar, tentei sumir dentro de mim mesmo. Varria a casa antes dela pedir, lavava o trato antes do almoço acabar, fingia que lia a Bíblia que ele deixava aberta só para mostrar para os outros. Mas nada era suficiente. Nada acalmava aquela fera disfarçada de homem. Um dia, ele me olhou e disse, com aquele riso que vinha do canto da boca: "Se eu não boto ordem, esse moleque vira bichinha." E minha mãe não disse nada. Só pegou o pano de prato e continuou limpando a pia. Eu fiquei ali, parado, sem saber se era mais feio virar bichinha ou continuar sendo aquele resto de gente que ninguém queria por perto. Meu filho, tinha dia que eu achava que a casa ia me engolir, que as paredes iam fechar e me triturar no meio do concreto. Porque ali dentro não tinha amor, não tinha descanso, não tinha nome. Tinha só ele, o padrasto. E ele era tudo, menos pai. E se você me perguntar hoje, depois de tanto tempo, o que eu era naquela casa, eu te digo sem pensar. Eu era o peso morto que ninguém teve coragem de largar. A pedra no sapato da mulher que me pariu e o saco de pancada do homem que ela escolheu para chamar de marido. Se naquela casa tudo já era uma corda esticada, o que aconteceu naquele dia foi o nó que arrebentou. E não foi por grande coisa não, foi por um copo. Um copo lascado, velho, que já devia ter quebrado sozinho há muito tempo. Mas foi minha mão que deixou cair. E naquele instante, ali no meio da cozinha, o som do vidro se espatifando virou sentença. Era fim de tarde e ele já tinha voltado com aquele bafo de pinga azeda misturado com suor velho. Tava sentado na mesa, batucando com os dedos, olhando pro nada como quem espera o mundo vir se ajoelhar aos pés dele. Eu fui só pegar água, a mão escorregou, o copo caiu, fez um barulho seco, alto. Aqueles segundos de silêncio depois do estalo me fizeram congelar. Ele levantou devagar, que era o jeito mais perigoso dele levantar. Quando ele explodia de uma vez, ainda dava tempo de correr. Mas quando levantava assim, manso, era porque a raiva vinha acumulada, fria, do tipo que machuca mais. "Olha aí, ó, já começou", ele disse, sem olhar para mim. "Esse moleque só sabe quebrar o que a gente tem. Já não basta comer sem ajudar, agora até o que presta ele destrói." Minha mãe estava encostada no batente, com o pano de prato no ombro. Eu olhei para ela. Foi reflexo, esperança. Ela mordeu o lábio e ficou parada, nem piscou. Eu tentei falar, disse foi sem querer. E foi mesmo, mas isso ali era quase uma confissão de crime. Ele veio em duas passadas. A primeira foi um empurrão que me jogou contra o armário. A segunda foi a mão aberta, pesada, que bateu nas minhas costas com força que eu nunca tinha sentido. A terceira foi o chão. Ouvi o som da minha mãe gritando, "Para com isso, homem!" Mas a voz dela era fina, longe, como se viesse de outro mundo. Depois ela disse, "Ele só é um menino." Mas bastou ele olhar para ela com aquele rosto vermelho e a respiração de bicho que ela calou. Me puxou pela camisa, rasgou o tecido no ombro, me levantou como se fosse saco de farinha. A cabeça bateu na quina da cadeira. O gosto na boca era ferro. E eu não chorava. Porque ali, naquela casa, chorar era o mesmo que pedir mais. "Quer ser homem? Então aprende a cuidar das suas coisas", ele gritava. E cada palavra vinha com outra pancada. "Já tá na idade de deixar de ser mulher." Minha mãe. Ela ficou tentando segurar o braço dele, até que ele soltou um "Se mete, mulher, que sobra pra você também." E ela largou. Largou como quem entrega. Depois disso, o som ficou longe. Só lembro das batidas do coração nos ouvidos, da poeira da casa subindo no ar e da vergonha, que essa doía mais que tudo. A vergonha de apanhar, de ser tratado como lixo, de olhar para a mulher que me colocou no mundo e ver que ela escolheu abaixar a cabeça. Ele saiu da cozinha como se tivesse vencido uma batalha. Foi pro quarto, bateu a porta. E minha mãe, ao invés de vir até mim, disse baixinho, quase como um pedido de desculpas disfarçado, "Você só dá trabalho, ele quer te fazer homem, é só isso." Não respondi, não olhei. Levantei devagar. O corpo doía, mas o que mais pesava era o silêncio dela. O olhar desviado, a forma como ela fingia arrumar a mesa enquanto eu me levantava do chão. Jantei pão seco que sobrou do almoço, sozinho, na beirada do quintal. O céu estava escuro, as estrelas lá em cima, assistindo tudo como se fosse teatro. Deitei no canto da cerca, sem coberta, só com a camisa rasgada e os pensamentos bagunçados.
A barriga roncava, a cabeça doía, mas o que martelava mesmo era aquela frase: "Ele quer te fazer homem." Como se homem fosse forjado na pancada. Acordei antes do galo, ainda estava escuro, o corpo todo travado. Entrei na casa sem fazer barulho, peguei a trouxa com 2 camisas e uma muda de calça, enrolei num pano velho e fui embora. Ninguém acordou, nem a porta rangeu, nem o cachorro latiu. Saí sem fazer promessas, sem deixar bilhete, sem olhar para trás. Não queria lembrança, não queria pena, só queria sumir. Andei por horas, a estrada de terra parecia não ter fim. Poeira, pedra, sol subindo devagar no horizonte. A mochila nas costas era leve, mas dentro do peito eu carregava um mundo. Um mundo de não ditos, de tapas escondidos, de amor que nunca veio. Cheguei numa venda na beira da estrada, a barriga gritando. Entrei com a cara baixa. O homem atrás do balcão me olhou de cima a baixo desconfiado. "Tem serviço?" perguntei. "Qualquer coisa. Carregar, limpar, varrer, só queria um prato de comida." Ele me olhou por um tempo. Tava com um palito de dente no canto da boca. Disse: "Tô servindo café para um caminhoneiro ali fora. Vai lá, pergunta se ele precisa de ajuda para carregar os sacos de batata. Se ele quiser, eu te dou um prato depois." Fui até o caminhão, um bruto, daqueles que fazem a terra tremer. Encostado na carroceria, com um cigarro pendurado no canto da boca, tava ele. Alto, moreno queimado, olhar que media tudo ao redor sem pressa. O tipo de homem que não precisava falar alto para ser ouvido. "Posso ajudar com os sacos?" eu disse. Ele não respondeu de cara. Olhou para mim como quem calcula peso, utilidade, esperteza. Depois soltou: "Você tem força nessas pernas magrelas aí?" Dei de ombros. "Força eu tenho, só preciso de comida." Ele riu, baixinho. "Bom, pelo menos não pede esmola. Ajuda aqui e depois a gente vê." Aquele foi o primeiro dia em que ninguém me chamou de problema. O primeiro dia em que alguém aceitou minha presença sem cuspir junto. E eu, que não sabia mais o que era respirar sem medo, achei que talvez, só talvez, o mundo fora de casa fosse menos pior. Mal sabia eu o que me esperava no banco daquele caminhão. Eu não lembro exatamente o gosto do café com leite que ele me deu naquele dia, mas lembro da sensação. Aquela coisa quente, simples, que descia pela garganta e dava uma trégua para o mundo. Tinha açúcar demais e eu não reclamei. Naquele momento, qualquer coisa que não fosse tapa ou bronca já era banquete. O homem da carreta, porque era assim que eu chamava ele no começo, era diferente de tudo que eu tinha conhecido. Falava pouco, mas quando falava, era como quem joga sabedoria num punhado só de palavras. Tinha um jeito de olhar que te media, mas sem desdenho. E o mais estranho, ele me escutava. Não fingia, não virava o rosto no meio da frase. Ele escutava mesmo, com a testa franzida, como se minhas besteiras de menino fossem assunto sério. "Você tem nome?" ele perguntou depois que a gente terminou de carregar os sacos de batata. "Vicente", eu disse. Ele assentiu com a cabeça, como se guardasse aquilo num caderno invisível. Vicente, nome de gente trabalhadora. Naquele instante, eu senti algo esquisito. Alguém tinha ligado o meu nome a uma coisa boa. Trabalhadora. Não vagabundo, não encosto, não estorvo. Trabalhadora. Parecia elogio, parecia abraço. Ele me deu um prato de comida. Arroz, farofa, um pedaço de ovo frito e uma carne dura, mas quente. Comecei a comer rápido. Ele olhou e disse: "Devagar, moleque. Ninguém vai roubar teu prato aqui." Ninguém ia roubar, ninguém ia bater, ninguém ia dizer que eu comia sem merecer. Era estranho demais para mim. No fim do almoço, ele acendeu outro cigarro e perguntou: "Tá indo para onde?" "Pra frente." Ele riu. "E atrás, não quer olhar não?" Balancei a cabeça. "Atrás não tem nada que me sirva." Ele olhou pro horizonte como quem entendia mais do que dizia. "Então sobe, vai aprender a estrada. É melhor que ficar andando no chão sem saber para onde." Subi na boleia com o coração batendo forte. Não de medo. Era uma coisa nova, uma vontade de ficar, de ser útil, de não voltar. A estrada parecia um mundo novo. A poeira levantando, o vento cortando o rosto, o ronco do motor como música de liberdade. Ele me mostrou como trocar marcha, como segurar firme no banco nas curvas, como ouvir o barulho do motor para saber quando parar. Cada caminhão tem uma alma. Esse aqui é o Mané, ele disse, batendo no volante como quem afaga cachorro de estimação. Se você tratar ele bem, ele não te deixa na mão.
E eu acreditei. Naquele momento eu acreditava em tudo. Ele parava em feiras, negociava com feirantes, trocava sacas por arroz, por óleo, por pano e me mandava junto. Vai lá, Vicente, aprende a falar com o homem, mas sem abaixar a cabeça, hein? No começo eu gaguejava, olhava para o chão, depois fui pegando. Ele ria de canto quando eu voltava com alguma troca bem feita. Dizia, esse aí vai virar esperto. Na beira da estrada me ensinou a ler as placas. Ali, ó, curva perigosa, decora isso. A vida é igualzinha. Quando avisa é porque o tombo tá perto. Me mostrava como ver se o pneu tava bom, como cheirar o óleo para saber se o motor tava ruim, como contar a quilometragem pela barriga. Se a fome bate é porque já andou mais do que devia. Era aula o tempo todo, mas não aula de caderno, era aula de mundo. E eu, que nunca tive ninguém me ensinando nada, tava ali sorvendo cada palavra como se fosse ouro. À noite a gente parava em algum canto mais afastado. Ele fritava alguma coisa numa lata velha, dividia comigo e depois ficava contando histórias. Falava de quando era menino, de um pai que não valia um centavo furado, de uma mãe que morreu cedo, de quantas vezes dormiu embaixo de caminhão com medo da chuva levar ele embora. Eu fui bicho solto também, ele dizia, e aprendi que quem não se agarra em nada vira vento. Eu escutava tudo calado, mas por dentro minha alma se remexia. Era como se eu tivesse encontrado alguém que tinha vivido um pedaço da minha dor e sobreviveu. Em um desses dias, eu chamei ele de moço bom sem pensar. Saiu assim, no meio de uma frase boba, enquanto ele me mostrava como afiar uma faca de cozinha no fundo da lata. Ele parou por um segundo, olhou para mim com aquele jeito que só ele tinha, e disse, seco, firme, quem tá comigo tá seguro. E naquele instante eu acreditei com todo o corpo. Com o peito ainda machucado das outras vidas, mas cheio de esperança pela primeira vez. Naquele caminhão, eu deixei de ser o estorvo da casa para virar alguém. Não sabia bem o que ainda, mas já era mais do que eu tinha sido até ali. E talvez por isso eu não percebi o que viria depois. Porque quem tem fome de afeto, meu filho, come até o que está estragado. A estrada seguia. Cada dia era um lugar novo, uma curva diferente, uma parada que cheirava óleo queimado e pão amanhecido. Mas ali dentro da boleia, ali as coisas começaram a mudar. Devagar, do tipo que não se percebe de primeira. Porque quando você nunca teve carinho, qualquer migalha parece afago. E foi assim que eu comecei a aceitar o que não entendia. No começo eram só toques. Mão no ombro quando eu fazia algo certo, tapinha nas costas que demorava um pouco demais. Um ajeitar de camisa, um puxão de cabelo para brincar. E eu ria. Ria porque era o que eu tinha aprendido, que para sobreviver era melhor sorrir do que perguntar. Uma vez, numa dessas noites frias em que o vento entrava feito navalha pelas frestas da porta, ele disse, chega mais para cá, Vicente, senão congela aí, aqui perto é mais quente. Eu relutei, mas o frio doía nos ossos. Deitei mais perto. Não muito, só o suficiente para dividir o calor do cobertor que ele chamava de companheiro de guerra. Naquela noite, ele passou o braço por cima de mim. Disse que era para proteger. A mão ficou ali, pesada, parada. Depois se mexeu, devagar, como se procurasse alguma coisa. Eu não entendi, não na hora, mas fiquei acordado até o dia nascer, sem coragem de me mexer, fingindo que dormia, porque o silêncio às vezes é a única defesa que a gente aprende. No dia seguinte, ele agiu como se nada. Me chamou de soldado valente, me deu café com pão, me ensinou a regular o freio da carreta. E eu engoli tudo, porque quem é criado à base de grito aprende a agradecer até o silêncio desconfortável. Começaram os comentários. Tá crescendo, hein? Logo vira homem. Esses braços aí estão ganhando forma. Cuidado com esse olhar, que pode derreter gente fraca. E eu não sabia o que responder. Só abaixava a cabeça e fingia que não era comigo. Porque quando a gente tem medo de quebrar o único teto que tem, aprende a varrer a sujeira para debaixo do próprio peito. Um dia, ele disse uma frase que ficou martelando na minha cabeça por anos. No mundo, ninguém ajuda sem cobrar. O povo só finge que é bom, mas no fim, todo mundo quer algo. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Você acha que eu te deixei vir comigo por quê? Porque sou bom? Nada. É porque vi que você é esperto, fiel. E eu preciso de gente assim por perto.
O mundo é podre, Vicente. Lá fora, ninguém presta. Era o tipo de conversa que começava com lição e terminava com nó. Eu me sentia endividado, como se o que ele fazia por mim, comida, estrada, ensinamento, fosse uma espécie de favor que eu nunca conseguiria pagar. E isso me calava. Começou a vigiar mais. Dizia que alguns homens por aí gostavam de tirar vantagem de menino perdido e que eu precisava ficar esperto, sempre junto dele, sempre quieto, sempre olhando para baixo quando o estranho chegasse perto. Se um dia alguém te chamar sozinho, não vai, me chama. Só eu sei quem presta e quem não. E eu, que já vinha de uma casa onde ninguém me defendia, comecei a ver ele como escudo, mesmo sem entender direito de quem ele me protegia. As noites ficaram mais curtas, o espaço dentro da cabine menor, o cobertor mais apertado e os toques cada vez mais frequentes. Só que sempre com desculpa. Tá com frio? Te ajeita aqui, isso é só cuidado. Ele me olhava com um tipo de ternura esquisita, um olhar que apertava, que pesava, que me fazia sentir pequeno mesmo depois de ter crescido uns bons palmos. Teve um dia, depois de uma parada longa no entreposto, em que ele me deu um pedaço de goiabada e disse: "Confiança é tudo, Vicente, tudo. E você é o único que eu confio de verdade. Não me deixa na mão." Eu segurei aquele doce como se fosse ouro. Era a primeira vez que alguém dizia confiar em mim. Eu devia ter questionado mais. Mas como questionar o único que não me batia? O único que me dava comida, cama e alguma coisa parecida com proteção. E aí ele completou: "Você só precisa aprender uma coisa. O mundo mente, mas eu não. E quem confia em mim nunca fica desamparado." Na hora, eu só balancei a cabeça, mas por dentro, eu queria acreditar. Queria muito, porque acreditar nele era mais fácil do que admitir que o chão estava afundando de novo. E eu, mais uma vez, sem saber nadar. Aos poucos, fui virando sombra do que fui. Já não falava muito. Já não perguntava nada, só obedecia e sorria, porque na estrada sorrir também era armadura. Um jeito de não mostrar que o estômago revirava, que o sono fugia, que a cabeça pesava. Eu me agarrava aos bons momentos, quando ele me deixava dirigir um trecho curto, quando me ensinava a amarrar lona sem deixar folga, quando elogiava minha esperteza para negociar. E era nessas horas que eu fingia que tudo estava certo, que aquele era o lugar onde eu devia estar, que o preço que se pagava era só parte do acordo, porque quem nasce sem amor aprende a aceitar qualquer migalha como banquete. E naquela boleia, as migalhas vinham cheias de sombras. A estrada ensina muita coisa, mas nem tudo se aprende por bem. Tem lição que vem com dor, com silêncio, com aquele nó na garganta que não desce nem com água. E foi assim que o homem da carreta começou a me ensinar o que ele chamava de provas de confiança. No começo, eram testes bobos, ou pareciam bobos. Ele me mandava atravessar sozinho um matagal para buscar peça caída, mesmo de noite, com barulho estranho no mato. Ou me fazia negociar num entreposto mal encarado, cheio de homem velho que olhava torto. Eu ia, sempre ia, porque voltar sem cumprir o pedido dele era pior que qualquer risco. Depois os testes mudaram. Viraram coisa de pele, de paciência, de resistência. Confiança se prova na carne, ele dizia. Quem não aguenta não serve para a estrada. Teve um dia em que ele inventou de me ensinar a carregar um saco de cimento do jeito certo, o jeito dele. Mandou que eu aguentasse sem reclamar. Quando a dor bateu nas costas, pedi para parar. Ele me empurrou de volta pro peso e falou baixo, sem raiva, mas com uma firmeza que gelava o sangue. Você quer ser homem ou quer ser peso morto? Fiquei ali, suando, gemendo, com a visão embaçada, sentindo o chão sumir embaixo do corpo, enquanto ele observava calado, como quem avalia gado em feira. Quando larguei o saco, ele não gritou, só disse, fraco. Aquela palavra doeu mais que o peso todo. Os testes não pararam, subiam de nível. Agora ele queria que eu fizesse tudo sem perguntar por quê. Era como se eu tivesse que adivinhar o que vinha depois. Às vezes ele mandava eu dormir sem coberta, para endurecer o couro. Outras dizia que eu só ia comer depois de resolver o problema. E o problema era sempre alguma coisa que ele inventava na hora. Um pneu que ele próprio esvaziava, uma lona que ele soltava para eu refazer. Homem que não apanha da vida, apanha da morte, ele soltava no fim, como se fosse ditado antigo. E eu ia aceitando.
Cada nova exigência me tirava um pedaço de vontade. Eu já não tinha mais vontades mesmo, só medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de ser deixado. Porque ele deixava claro, sem dizer diretamente, que se eu não servisse mais, ele me largava. Eu não carrego peso morto, Vicente. Se quiser ficar, tem que mostrar que merece. E quem não obedece, acaba na beira da estrada com os urubu tudo esperando. À noite, ele não falava mais como antes. O silêncio era mais grosso, mais duro. Eu dormia com um olho aberto, não por desconfiança, mas por obrigação. Eu já não sabia o que ele esperava de mim, só sabia que não podia falhar. Os toques começaram a virar comandos, ordens disfarçadas de gesto. E se eu hesitava, ele ria de canto e dizia: "Que foi? Tá ficando mimado?" Era um jogo estranho e eu não sabia as regras. Só sabia que no final, se ele sorrisse, eu tinha feito certo. Se ele calasse, eu tinha errado. E se ele calasse por muito tempo, aí o medo virava desespero. Tinha hora que eu olhava para o retrovisor da cabine e me via ali, pequeno, quieto, pálido, um vulto que antes era menino. Eu já não falava mais como antes, nem pensava. Cada gesto meu era cálculo, cada passo era um teste. Uma noite, depois de um dia inteiro de estrada sem comida, ele me deu um prato só para mim, arroz seco sem nada. Disse: "Comida é para quem merece. Você tá tentando, isso eu vejo, mas ainda falta." Eu agradeci, comi em silêncio, aquele silêncio doído que mastiga mais a alma do que a comida. E então ele começou a dizer que o mundo era ainda pior do que eu imaginava. "Você acha que eu sou duro? Lá fora é pior. Lá fora te arrancam o couro só por diversão. Aqui você ainda tem onde dormir, com quem contar." Eu comecei a acreditar, porque ele dizia tudo com uma certeza que não permitia dúvida. Ele era meu farol, e se ele dizia que o mundo era escuro, eu apagava minha lanterna. Os outros caminhoneiros às vezes olhavam estranho. Um até falou, meio na brincadeira, meio sério: "Você anda grudado nesse moleque aí que nem tatuagem, hein?" Ele riu, mas o olhar dele ficou gelado. Depois, quando ficamos sozinhos, ele disse: "Não ouve esses idiotas, eles querem roubar o que é meu." "Sou teu agora?" perguntei, tentando rir. Ele me olhou de cima a baixo. "Você é o único que me entende. Isso já basta." E naquela hora, eu senti que tinha assinado um contrato que eu não li. Porque agora, tudo que eu fazia tinha um preço invisível. Tudo era em troca de alguma coisa. Proteção, comida, aprendizado e silêncio. Principalmente o silêncio. Era ele quem segurava tudo de pé. E eu, calado, fui aprendendo que o amor às vezes vem embrulhado em dor. E que a gente, quando não tem para onde ir, aprende a chamar de lar até mesmo a gaiola. A estrada tem bicho de todo tipo, mas não é de 4 patas que eu tô falando não. Os piores são de 2 pernas, riso torto e olho que parece vasculhar tua alma sem pedir licença. E foi em 2 dessas ocasiões que eu aprendi, da pior forma, que mesmo quando a prisão te sufoca, o medo de abrir a cela pode ser maior que o de ficar trancado. A primeira vez foi num posto lá pros lados de Barbacena. Tarde de sol grosso, calor que fazia até os corvos procurarem sombra. O homem da carreta tinha ido negociar uns fardos de arroz e me mandou buscar água no reservatório dos fundos. Era comum, eu já sabia a rotina, já fazia as coisas sem precisar pensar. O problema foi o grupo que estava perto do reservatório. 3 homens, sujos, com cheiro de estrada velha e riso fácil demais. Quando passei por eles, um puxou conversa. "Ô, garotinho, ajuda aqui com um negócio?" Tentei ignorar. O segundo veio mais direto. "Tá com pressa por quê? Fica aqui com a gente um pouco, só conversar." O terceiro segurou meu braço. Forte, rindo. Foi um instante, mas o corpo inteiro gelou. Tentei me soltar, mas ele apertou. O primeiro deu uma volta, bloqueando minha saída. E eu senti, na pele, o tipo de presença que não quer companhia, quer domínio. Foi quando ouvi o ronco do motor se aproximando, e depois o som dos pés dele no chão de cascalho. O homem da carreta veio igual tempestade. "Solta ele", disse, baixo. Um dos caras virou rindo. "Só estávamos brincando, amigo." Mas ele não escutava. Ele avançou. Um soco no primeiro, uma cotovelada no segundo. O terceiro correu antes de levar o dele. Não teve tempo nem de xingar.
O caminhoneiro me puxou para trás, me empurrou contra a parede e ficou na frente. A respiração dele era uma coisa furiosa, quente. Olhou nos meus olhos e disse: "Só eu te protejo, só eu não te vendo." Naquele momento eu tremia, não só pelo medo, mas por algo que eu não sabia nomear. Gratidão? Alívio? Ou era mais profundo que isso? Voltamos para o caminhão em silêncio. Ele me deu água, me cobriu com o cobertor sem dizer nada. Mas antes de dormir, repetiu: "O mundo lá fora é pior. Você não serve para lidar com ele sozinho. Por isso tá aqui, comigo. Entendeu?" Eu balancei a cabeça, não respondi, mas no peito alguma coisa apertava. Não era só medo, era um tipo de dívida que eu não sabia se devia pagar ou aceitar. A segunda vez foi dias depois, numa parada noturna. A gente tinha estacionado num pátio de terra batida, perto de um posto fechado. O caminhoneiro foi mijar atrás de uns arbustos e eu fiquei dentro da cabine como ele sempre mandava. Ouvi o barulho da maçaneta. Antes de entender o que era, um homem já estava tentando abrir a porta do caminhão, outro mexia na parte traseira. Eram ladrões, sabiam onde fuçar, o que levar, como agir no escuro. Gritei: "Sai daqui!" Um deles riu: "Fica quieto, moleque, vai sobrar pra tu também." Mas aí, como se o inferno tivesse sido solto, ele apareceu. Veio gritando com um pedaço de pau na mão. Não deu tempo dos homens correrem longe. Acertou um na costela, o outro levou um chute que fez o corpo dobrar. Eles fugiram, tropeçando, xingando. Depois, ele subiu na cabine, ainda bufando. "Nunca, nunca mais abra a boca para estranho. Nunca! Você não sabe o que esses vermes fazem com quem tá sozinho." Fiquei calado, mas por dentro algo mudava. O medo que eu sentia dele começou a se misturar com alívio, com dependência, com aquele sentimento podre de precisar do próprio carrasco para escapar de outros monstros. Foi naquela semana que eu comecei a chamar ele de moço com mais frequência. Não por carinho, mas por falta de alternativa. Porque quanto mais o mundo mostrava os dentes, mais eu via ele como escudo. Um escudo torto, pesado, mas que funcionava. E ele percebeu que eu começava a olhar para ele com menos resistência. Começou a dizer coisas como: "Tá vendo? Se eu não tivesse ali, onde você estava agora? Os outros só querem te usar. Eu não, eu cuido. Você é meu parceiro, meu único." E eu acreditava. Queria acreditar. Porque era mais fácil dormir achando que alguém te protege do que encarar que a mesma pessoa que te salva é a que te prende. A relação virou uma marra. Eu já não fazia mais nada sem perguntar. Dormia quando ele mandava, comia o que ele deixava, andava do lado certo do caminhão para ele não se irritar. Era como viver dentro de uma regra que só ele conhecia. Mas agora eu achava isso normal. Acho que foi aí que parei de sonhar. Porque sonhar dá esperança. E esperança te dá vontade de fugir. E quem foge da única coisa que o protege, termina na sarjeta. Ou era isso que ele fazia questão de me lembrar. Eu não era mais um menino. Eu era o ajudante dele, o parceiro, o confidente, o que estava ali para tudo. E se era isso que restava, então eu ia ser bom nisso. Já fazia tempo que eu não sabia o que era sonhar. Dormir eu até dormia, mas era como quem desmaia de cansaço. Os olhos fechavam, mas a cabeça seguia acordada, esperando o que viria depois. E mesmo sem barulho, mesmo sem grito, era como viver com o coração encostado numa cerca elétrica. A estrada, que antes parecia liberdade, agora era um túnel sem saída. Porque quanto mais a gente andava, menos eu sentia que podia voltar. Não tinha mais rosto conhecido, não tinha ninguém me esperando, não tinha nem o direito de sentir falta de alguma coisa. Era só eu e ele. E ele fazia questão de me lembrar disso todos os dias. "Cuidado com quem você fala", ele dizia. "Tem muita gente de olho em você. Não fica conversando com estranho. Nem precisa. Tudo o que você precisa tá aqui comigo." E assim foi fechando o cerco. A cada parada em posto, ele me deixava dentro da cabine. Trancava por dentro quando descia para resolver as coisas. Dizia que era para te proteger, moleque. O mundo é traiçoeiro. Se algum outro caminhoneiro puxava papo comigo, ele cortava na hora. Uma vez, um rapaz de outra carreta me ofereceu uma bala. Eu aceitei.
Quando o homem da carreta viu, me puxou para o lado e disse com os dentes travados: "Você tá querendo me envergonhar. Ninguém dá nada de graça nesse mundo. Aprende isso." E eu aprendi. Aprendi que até sorriso vinha com cobrança. Que qualquer olhar virado para mim que não fosse o dele era ameaça. Aos poucos, ele passou a controlar até o que eu dizia. Não precisa contar da tua vida para ninguém. Se perguntarem como é comigo, diz só que tá tudo certo, porque tá. E eu, que já tinha medo de falar coisa errada, comecei a calar tudo. Meus pensamentos viraram segredo até para mim. Os toques mudaram também. Ficaram mais frequentes, mais longos, mais cheios de algo que eu não sabia explicar, mas sabia que não era certo. Mesmo sem ter referência, mesmo sem nomear, eu sentia que aquilo era como pisar em vidro descalço. Você tenta andar, mas sabe que vai sair ferido. Começou a dizer que eu era especial, que eu tinha algo que os outros não tinham, que era por isso que ele me escolheu. Os outros são falsos, você é de verdade. Você é meu, só meu, e ninguém pode saber do que é nosso. Eu não sabia o que era esse nosso, mas sabia que era pesado, que doía carregar. Ele me fazia prometer coisas, que nunca contaria o que a gente conversava, que nunca falaria com ninguém sem ele por perto, que obedeceria sempre, mesmo quando não entendesse. Obediência é tudo, Vicente. Quem desobedece morre cedo. Uma noite, depois de uma dessas promessas, ele passou a mão no meu cabelo e disse: "Eu podia largar você em qualquer canto, mas não largo, porque confio. E você me deve isso." E era isso que mais me prendia, a dívida. A ideia de que eu devia minha vida a ele, que sem ele eu não era nada, que o mínimo que eu podia fazer era aceitar, agradecer, fingir que não doía. Passei a fingir que dormia. Quando ele deitava perto demais, quando a mão pesava demais no cobertor, eu apertava os olhos e travava a respiração. O corpo virava pedra. E a alma se encolhia. Fingir que dormia virou rotina, porque acordado doía mais. Comecei a fingir que não sentia, que os comandos eram só ordens, que os silêncios dele não me apavoravam, que as palavras dele, mesmo as mais duras, não me atravessavam feito faca. E fingir que não sentia era a única forma de sobreviver. Ele passou a ser mais duro também. Mandava eu fazer tarefas sem ajuda. Se eu errava, ele calava. Se eu acertava, ele não elogiava mais. Só dizia: "Era tua obrigação." Comecei a sentir que nada que eu fizesse seria suficiente. Mas não podia parar, porque parar era desagradar. E desagradar significava ouvir aquele silêncio dele, o pior de todos, o que não grita, mas pesa como pedra no estômago. Fingir que não pensava foi a parte mais difícil, porque às vezes o pensamento vinha sozinho, escondido no canto da cabeça. Um pensamento simples: "Isso tá errado." Mas aí eu lembrava das noites frias, dos homens no posto, dos gritos do meu padrasto, da cara da minha mãe me mandando calar. E pensava: pior era antes. Porque era isso que ele me fazia acreditar, que tudo o que ele fazia, até o que machucava, era menos ruim do que o mundo faria comigo. E assim, dia após dia, eu fui deixando de ser eu, fui virando sombra, reflexo, um pedaço do caminhão dele, uma extensão do braço, uma voz que só dizia: "Sim, moço." Eu já não sonhava, nem acordado nem dormindo, porque sonhar, naquela altura, era só lembrar do que eu nunca tive. E se eu não podia mudar o que era, o melhor era me acostumar. A estrada tem um jeito curioso de ensinar. Ela repete as mesmas paisagens até você esquecer de onde veio. Cada curva parecida, cada posto igual, cada silêncio entre um ronco de motor e outro. E foi nesse looping que ele me prendeu. Não com cordas, nem com cadeado. Prendeu com histórias. Era a noite que ele gostava de falar. Depois do jantar seco, depois da caminhada rápida em volta do caminhão, quando o céu já estava escuro e a poeira do dia tinha sentado no assoalho da boleia. Ele acendia o cigarro e começava: "Você sabia que teve um moleque, quase da tua idade, que fugiu de um caminhoneiro amigo meu?" Eu não respondia, só olhava para o chão. Pois é, o menino resolveu bancar o esperto. Achou que o mundo era mole.
2 dias depois, apareceu jogado na beira de um riacho, com o corpo revirado de tanto que mexeram nele. A fumaça do cigarro fazia um círculo que subia devagar. Ele falava como quem conta tragédia de rádio, com voz baixa e pausada. Outro, lá em Minas, tentou pedir carona sozinho. Sumiu. Nunca mais acharam. A mãe ficou maluca. E olha que nem gostava tanto do filho, mas ninguém gosta de enterrar pedaço. E seguia. Toda noite um novo caso. Um menino queimado dentro de uma caçamba. Um outro vendido para um senhor que levava para as bandas do norte. Um terceiro achado amarrado num galpão depois de pedir ajuda no posto errado. Quem não tem dono, vira bicho na estrada, ele dizia. Essa frase foi a que mais me marcou. Porque ela não era só metáfora, ela era aviso. Comecei a acreditar que ele estava certo. O medo virou carne. Comecei a pensar que, se eu fugisse, ia acabar como um daqueles meninos. Que o mundo lá fora era mais cruel que qualquer coisa que acontecesse dentro da boleia. Às vezes, quando ele dormia, eu pensava em sair. Esperava ele roncar, calculava o tempo, pensava, se eu correr agora, talvez chegue até o próximo posto. Mas aí lembrava das histórias. Lembrava das mãos pesadas, do olhar frio de quem não perdoa a traição. Uma vez, juntei coragem. Abri devagar a porta da cabine. Pisei com cuidado na escada. Mas aí ouvi a voz dele calma, vindo do escuro. Se você for, eu não te busco mais. E quando o mundo terminar de te quebrar, não diga que eu não avisei. Voltei sem dizer uma palavra. Me encolhi de novo debaixo do cobertor duro e tentei esquecer que um dia tive a ideia de sair. Ele nunca precisou me trancar. Nunca levantou a mão depois disso. O medo fazia o serviço sozinho. Comecei a repetir para mim mesmo as coisas que ele dizia, como se fosse oração. Só eu te protejo. O mundo é pior. Quem não tem dono, vira bicho. Até que eu comecei a ver os outros meninos como ele via. Como fracos, perdidos, prontos para serem triturados por esse mundo que ele descrevia com tanta certeza. E aí o pensamento podre entrou. Melhor estar com ele do que largado por aí. Agradecer virou instinto. Um pedaço de pão, uma coberta, um elogio, tudo era bênção. Tudo era mais do que eu achava que merecia. Ele percebia meu medo, alimentava ele, e depois vinha com o consolo. Dizia que enquanto eu fosse fiel, nada de ruim ia me acontecer, que ele era o escudo entre mim e o resto. Eu sou o muro, Vicente. O mundo só não te esmaga porque sou eu que tô na frente. E eu acreditava, queria acreditar, porque aceitar aquilo era mais fácil do que viver com a dúvida. Dúvida machuca mais que certeza torta. Até meu corpo se adaptou ao medo. O estômago já não doía tanto de nervoso. A cabeça já não lateava de dúvida. O peito se acostumou com o peso. Era como se eu tivesse virado parte do caminhão. Uma engrenagem que não pensa, só funciona. E assim fui me convencendo de que liberdade era ilusão. Que o que eu tinha era o possível. E que qualquer tentativa de sair ia me jogar no buraco dos outros meninos, os que ele dizia que tinham desaparecido do mapa. Na estrada, tudo se repetia, mas dentro de mim, alguma coisa se perdia a cada quilômetro. E o pior, eu já nem sentia falta. A cabeça já não funcionava como antes, se é que um dia funcionou direito. Mas agora era pior. Era como se tudo tivesse ficado embaçado por dentro. Nome, idade, data, sonho, fome, raiva, tudo misturado num caldo grosso de cansaço. Tinha dias que eu acordava e não lembrava onde a gente estava. Acordava com o balanço da estrada no corpo e o motor ainda desligado. Olhava pela janelinha da boleia e via mato, via terra batida, via homem estranho passando lá fora com cigarro na boca. Mas eu não via mais a mim. Não lembrava nem como era meu rosto. Não lembrava qual era o som da minha própria voz antes de virar esse eco baixo de "sim, moço" e "já vou". Me chamavam por aí. Às vezes o dono do posto, às vezes outro caminhoneiro curioso. "E aí, moleque, como você chama?" A pergunta travava na garganta. Não é que eu não soubesse, era que o nome parecia emprestado. Falar Vicente dava vergonha. Soava distante, como se tivesse sido de outro menino, de outro tempo, de outra vida. O homem da carreta percebia tudo. Era bicho que farejava a alma da gente. Quando eu demorava para responder, ele olhava de lado.
Depois, quando estávamos sozinhos, falava com aquela voz mansa que gelava mais do que berro. Você tá esquecendo quem você é, Vicente. E eu não tinha coragem de dizer que sim. Porque se esquecer, eu te lembro. Você é meu ajudante, meu parceiro, o único que sobrou. E tudo que é meu não escapa. Aquela frase virava corda no pescoço. E mesmo sem mão puxando, eu me sentia sufocado. Tinha dia que ele mudava de humor como quem troca de marcha. De manhã me chamava de filho, passava a mão na cabeça, dizia que eu era o motivo dele não ter virado bicho como os outros. Se não fosse você, eu já tinha largado tudo. Já tinha ido pro mato virar bicho bravo. Mas você me segura. À tarde bastava eu respirar fora de hora que ele virava bicho mesmo. Você pensa que é quem, hein? Tá me desafiando? E vinha aquele silêncio pesado, cheio de ódio contido. Eu ficava menor do que já era, encolhido no canto da boleia, fingindo que lia o mapa, que consertava o pneu, que limpava a lona. Qualquer coisa que me fizesse sumir sem sumir. Ele me chamava de filho, mas me usava como se fosse dono. E essa mistura virava veneno. Porque quando o carinho vem com algema, ele não cura, ele adoece. Uma vez, numa cidadezinha que eu nem sei o nome, parei por 3 minutos perto de um mercadinho. Só para esticar as pernas, ver o movimento, fingir por um segundo que era gente comum. Quando voltei, ele estava me esperando com o rosto fechado. Se eu não tivesse aqui, você já tinha sumido. Não ia fugir, moço. Não falei de fugir, falei de ser levado. Gente como você desaparece fácil. Ninguém nota, ninguém procura, só eu. Aquilo entrou no peito como faca cega. Não doía na hora, doía depois. Mais tarde, deitado no fundo da boleia, ouvindo o motor roncar baixo, eu pensei, é verdade, só ele me notaria. Só ele me reconheceria se eu sumisse no mundo. E aí veio o pior. Eu comecei a acreditar que aquilo era cuidado. Comecei a ver os comandos dele como proteção. Comecei a agradecer quando ele me impedia de falar com estranhos, de andar sozinho, de respirar fora do horário. Porque era isso que ele fazia. Te quebrava até você se achar grato por ainda poder se arrastar. Eu já não sonhava, não no sentido bonito da palavra. Sonho, para mim, era só aquele trem estranho que batia na cabeça de madrugada entre um sobressalto e outro. Às vezes via a casa da infância, às vezes a cara da minha mãe gritando, às vezes via eu mesmo correndo e caindo. Sempre caindo. Uma noite eu ouvi ele chorando. Não era choro de novela. Era abafado, seco, doído, igual choro de bicho ferido. Acordei com o som, mas fiquei imóvel. O cobertor até cobria, mas o frio vinha de dentro. Ele estava sentado no banco do motorista, com o rosto virado para o lado de fora. Soluçava baixo, murmurando palavras cortadas. Eu não queria, eu tentei, porque tudo tem que ser assim. Por um segundo, o mundo virou ao contrário, porque pela primeira vez ele era o frágil, ele era o quebrado, e eu, o espectador da dor dele. Mas essa virada não trouxe alívio, não me deu vontade de abraçar, me deu raiva, porque toda aquela dor que ele mostrava agora, ele despejava em mim há anos. E agora, ele chorava por quê? Por mim? Por ele? Por algum passado que virou fantasma? Não importava. Nada justificava o que ele tinha feito. Nada. Quando ele percebeu que eu estava acordado, limpou o rosto com a manga da camisa, virou o rosto e disse apenas: "Durma, a estrada amanhã vai ser longa." E como sempre, eu obedeci. Mas naquela noite, mesmo com os olhos fechados, eu não dormi. Porque agora eu sabia que monstro também chora. Só que chorar não faz ninguém menos monstro. Só mostra que por dentro ele também se perdeu. O plano não começou com coragem, começou com cansaço. Não era raiva nem ódio, era só aquela exaustão que pesa tanto que até o medo começa a parecer leve. Eu já não me lembrava da última vez que tinha dormido inteiro, inteiro mesmo, sem precisar fingir, sem acordar com o barulho de respiração errada, sem pular com o toque de mão pesada disfarçada de afago. Eu já tinha aceitado a ideia de que nunca mais seria livre, mas aceitar não é o mesmo que se conformar. E ali, no fundo da mente, naquela parte que ele ainda não tinha conseguido tomar, começou a crescer um pensamento miúdo. E se eu sumisse? A chance apareceu quando a gente parou num armazém grande, perto de uma vila seca, chão de terra batida e galinha solta no meio da rua.
O caminhoneiro foi negociar uma carga de feijão e me deixou cuidando da lona, como sempre. Mas naquele dia ele demorou. Foi aí que um velho veio se aproximando. Rosto fechado, mas olhar bom. O tipo de olhar que observa sem invadir. Me ofereceu água, eu aceitei. Ele ficou em silêncio um tempo. Depois perguntou: "Você é filho daquele homem?" Pensei em mentir, mas não consegui. Balancei a cabeça. "Você não quer ir embora daqui?" Ele perguntou, baixo, olhando ao redor. "Eu posso ajudar. Tem um galpão onde você pode dormir. Depois a gente vê o que faz." Meu corpo inteiro congelou. Era como se alguém tivesse aberto uma porta num quarto sem janelas. Mas antes que eu pudesse responder, antes que a coragem pudesse sair da garganta, ele apareceu. O caminhoneiro, olhos apertados, passos duros. Veio igual trovão. "Que conversa é essa?" gritou. O velho tentou explicar, mas ele não deixou. Me puxou pelo braço, jogou a mochila no chão, gritou na frente de todos: "Você quer fugir, é isso? É isso? Depois de tudo que eu fiz?" E então, diante de todo mundo, ele mudou de tom. Caiu de joelhos, chorando. "Você vai me deixar? Eu sou só. Tudo que eu tenho é você. Se você for, eu me mato. Eu juro por Deus, Vicente, eu me mato." O povo ao redor ficou calado. O velho do armazém fechou a boca, abaixou os olhos. Um ou outro olhou com pena, não de mim, mas dele. Porque era isso que ele sabia fazer, virar a vítima. E eu desisti. Voltei para a cabine com o coração na garganta, os olhos queimando de vergonha. Não por mim, por ainda estar preso ali. Mas naquela noite, algo dentro de mim mudou. Porque se antes eu tinha medo dele, agora eu também sentia nojo. Da forma como ele virava o jogo, como usava até lágrima como corrente, como fazia da culpa uma gaiola. Ele achava que tinha vencido, que aquela cena pública me apagaria de vez, mas não sabia que por dentro eu estava acendendo outro tipo de fogo. Comecei a planejar. Escondi 3 moedas dentro da sola da bota rasgada. Tirei a palmilha e coloquei debaixo. Não dava muito, mas era tudo que eu tinha. No outro dia, memorizei o nome da cidade que vi numa placa: São Sebastião do Paraíso. Repeti aquilo na cabeça feito reza. Passei a reparar no trajeto. Contava quantas curvas até o próximo posto, onde ele dormia mais pesado, onde parava para mijar mais tempo. Eu anotava tudo com o olhar. Não escrevia, não desenhava. Aprendi a guardar com a mente. Porque papel some, mas o medo bem guardado sabe a hora de virar coragem. Os toques dele continuavam. As ordens, os silêncios, as ameaças. Mas agora eu fingia com mais precisão. Fingir virou minha única arma. Sorria quando ele queria, concordava com tudo, até agradecia. E ele acreditava, achava que eu estava quebrado por completo. Mal sabia que o que tinha quebrado agora era a corrente dele, a que me prendia só com medo. Porque medo, por mais forte que seja, não dura quando encontra ódio frio. Eu ainda não sabia quando ia fugir, mas sabia que ia. E essa certeza foi o primeiro pedaço de liberdade que eu provei em muito tempo. Ele ficou doente do nada, ou talvez não foi do nada. Talvez o corpo só tenha resolvido falar tudo que ele passava a vida escondendo. Começou com tosse, daquelas que vêm de dentro, arranhando os pulmões como se quisessem cavar buraco. Depois veio febre, calafrio, falta de ar. E ele, orgulhoso que só ele, insistia que era só cansaço. "Amanhã melhora", dizia. Mas não melhorava. Cada dia amanhecia mais fraco. A pele dele, que era de sol e óleo de motor, foi ficando acinzentada. Os olhos, sempre atentos a tudo, começaram a perder o foco. Teve um dia que tentou levantar para checar os pneus e quase caiu na beira do caminhão. Eu segurei. Ele me empurrou. Não preciso de ajuda, só um cochilo. Cochilo que virou noite. E noite que virou silêncio. A gente estava numa cidade esquecida, encravada entre 2 serras, o tipo de lugar que só aparece no mapa se você deixar café em cima. Paramos num posto caindo aos pedaços, com banheiro entupido e dono de cara fechada. Ele disse que ia descansar 1 ou 2 dias. Dormiu na boleia, coberto até o pescoço, suando feito quem carrega febre de meses. Eu fiquei ali, no banco do passageiro, sem saber o que fazer. Olhava pela janelinha, via o movimento da rua de barro, uma criança brincando de correr atrás de galinha, um cachorro remexendo lixo, um homem sentado em frente a uma venda coçando o queixo.
Tudo parecia normal demais, e aquilo me deu raiva. Como podia o mundo seguir enquanto eu carregava tudo aquilo por dentro? Mas naquela madrugada, o mundo me deu uma fresta. Ele dormia fundo, respirando com dificuldade. A respiração vinha em ondas, parando de repente, voltando depois com esforço. O rosto pálido, o lençol molhado de suor. E eu ali, sentado, olhos abertos, coração acelerado como quem escuta um tambor no escuro. Foi quando entendi. A hora era agora. Não porque eu estava pronto, mas porque talvez nunca estivesse. Peguei a mochila, aquela velha com o zíper torto que ele me deu quando ainda me chamava de parceiro, antes do mundo virar um porão sem janela. Dentro, 3 panos, uma escova, um pedaço de pão seco e as 3 moedas escondidas na bota, as que eu vinha guardando fazia semanas, escondidas sob a palmilha. Abri a porta devagar, como se o som pudesse acordar até o vento. Desci em silêncio, um pé de cada vez. O chão de terra batida era frio, úmido. Respirei fundo. Não olhei para trás, porque sabia, se olhasse, eu voltava. Saí andando sem rumo. As ruas ainda dormiam, as casas eram sombras com telhado, nenhuma luz acesa, nenhum latido, só eu e o som do meu próprio passo. Depois de um tempo, achei um celeiro velho, aberto, com cheiro de feno e ferrugem. Entrei e me escondi entre os fardos de palha. O sono veio em pedaços, feito quebra-cabeça, mas foi sono mesmo assim. O primeiro em anos que não teve medo misturado. Acordei com o som de rodas. Uma carroça parou ali perto. Um homem desceu, barba branca, pele curtida de sol. Me viu e não perguntou com dureza, perguntou com pena. Tá perdido, menino? Não respondi, só olhei. Ele esperou. Depois estendeu uma garrafa com água. Vai comigo, pelo menos até a próxima vila. Lá tem mais gente. Subi na carroça. O caminho era de saculejo e silêncio. Ele tentou puxar assunto, mas quando viu que eu não respondia, respeitou. Me deu uma banana. Eu comi devagar, quase chorei com o gosto simples. Chegamos numa vila menor ainda, com casas baixas e praça com estátua de santo quebrado. Ele me deixou na porta de uma casa onde morava uma senhora de rosto largo e olhar cansado. Contou a ela que me achou escondido no celeiro. Disse que eu parecia órfão. Ela me olhou como quem já sabia demais, mesmo sem ter escutado nada. Você pode ficar, tem cama de palha ali nos fundos. Me ajuda com as galinhas, varre o quintal, busca água no poço. Comida tem. Eu balancei a cabeça. Não disse obrigado. Mas o peito doeu como se tivesse dito. Ela me deu uma toalha, me mostrou onde lavar o rosto. Depois me entregou uma tigela com feijão grosso, farinha, um ovo frito. Comi em silêncio. Ela só ficou sentada, me observando como quem tenta entender os cacos de um vaso sem tocar. Nunca me perguntou de onde eu vim. Nunca disse, me conta o que aconteceu. Mas toda noite deixava uma vela acesa perto da minha cama. Como se soubesse que o escuro para mim tinha mais bicho do que o mundo podia ver. Aos poucos, fui pegando o ritmo da casa. Acordava cedo, lavava os pratos, cuidava do terreiro. Não falava muito, não ria, mas também não tremia tanto. Quando os caminhões passavam na estrada distante, ainda me escondia atrás da porta. A lembrança não sumia, só aprendia a andar em silêncio. As outras crianças me evitavam no começo. Depois passaram a me chamar para soltar pipa, correr atrás de bolinha de gude. Eu fingia que não ouvia, não por desprezo, por medo de esquecer quem eu era. Fiquei conhecido como o menino da estrada. Diziam que eu tinha perdido a família num acidente. Diziam que eu tinha vindo de longe. Diziam muita coisa. E eu deixava. Porque eu preferia a mentira dos outros ao meu próprio passado. E mesmo ali, sob teto de barro e cheiro de fogão a lenha, eu sabia. A estrada tinha me solto, mas nunca ia me devolver. A vida foi passando sem me pedir licença. E eu deixei. Não por escolha, mas porque, depois de tudo, a gente para de achar que tem controle de alguma coisa. Só vai indo. Um passo depois do outro, sem saber se tá andando ou sendo empurrado. Cresci naquela vila, virei homem ali, com o corpo mais rápido que a cabeça, com as palavras sempre a 2 palmos à garganta, presas. Aprendi a trabalhar com a mão calejada e o pensamento sempre em outra coisa. Quem me via achava que eu era forte, desses que não se abalam, mas era só casca, dura por fora, podre por dentro.
Trabalhei com madeira, com pedra, com caminhão alheio. Evitava dirigir, só ajudava na carga. O cheiro do óleo, do diesel, às vezes me dava enjoo, às vezes me dava vontade de sumir. Conheci uma moça boa, de fala mansa, risada leve. Gostava de ouvir rádio, cantarolar baixinho, colocar flúor em garrafa cortada. Eu me apaixonei, acho. Ou tentei. Casei com ela, porque achei que era o que vinha depois. Ela dizia que eu era fechado, que falava pouco, que parecia que carregava um mundo nas costas e não deixava ninguém chegar perto. Eu respondia com gesto, consertava o telhado, plantava verdura, cuidava do que precisava. Homem não precisa ficar falando o tempo todo, eu dizia. Mas ela queria mais. Queria abraço, queria olho no olho, queria saber o que tinha dentro de mim. E isso eu não sabia nem para mim, quanto mais para dar para outro. Tivemos 2 filhos, um menino, uma menina. E quando nasceram, eu prometi que ia ser melhor que o que tive. Prometi que nunca ia levantar a mão, nunca ia gritar. E isso eu cumpri. Nunca bati, nunca briguei. Mas também nunca abracei como devia. Nunca disse eu te amo. Nunca sentei no chão para brincar. Nunca perguntei como estavam de verdade. Só fazia o que achava que era certo. Acordava cedo, trabalhava o dia todo, botava comida na mesa e dizia, já tá bom. Eles cresceram com o que eu consegui dar. E era pouco. Hoje eu sei. O menino virou homem rápido, me enfrentava com o olhar. Dizia que eu era ausente, mesmo estando em casa. Que eu parecia estar sempre em outro lugar. A menina era doce. Tentava puxar conversa, vinha com o caderno na mão, queria mostrar desenho. E eu dizia depois. Sempre depois. E o depois virou nunca. A mulher foi se calando, não por medo, mas por cansaço. A gente dormia na mesma cama, mas vivia em mundos diferentes. Ela me chamava de Rocha, disse uma vez, você ama, mas não sabe mostrar, e eu tô morrendo seca ao seu lado. Doeu, mas eu calei, como sempre. À noite, os pesadelos vinham, uns sem rosto, outros com rosto demais. A boleia do caminhão, o cheiro do mofo, o ronco do motor, o toque. O toque que eu fingia que não existia, mas que ainda ardia no fundo do peito. Acordava suado, respirando fundo, com vontade de gritar, mas só levantava, lavava o rosto e voltava para a cama. Nunca falei com ninguém. Não tinha nome para o que fizeram comigo, e mesmo se tivesse, eu não queria dizer. Dizer era dar vida de novo para aquilo. E eu queria enterrar, mas aquilo nunca morreu, só dormia. Os filhos foram embora, a mulher também. Não com mala, mas com o olhar. Ficou por obrigação, por pena, por costume. E eu deixei. Envelheci. O corpo deu sinal. As juntas doíam, o coração batia mais devagar. A vista falhava. Mas era por dentro que a ferrugem estava mais forte. Era por dentro que o tempo mais pesava. Um dia, arrumando uma caixa velha no armário, dessas que a gente esquece que existe até tropeçar, encontrei um envelope. Amarelado, dobrado, sujo de canto. Não lembrava dele. Abri. Era uma carta. Letra conhecida, torta, meio apagada. Vicente, se um dia você não me perdoar, tudo bem. Eu também não me perdoo. Mas saiba que eu te amei. A minha maneira torta, eu te amei. Se eu morrer sem ver você de novo, espero que o mundo tenha te tratado melhor do que eu. O homem da carreta. O mundo parou ali. Senti o chão sumir debaixo do pé. A cabeça girou. Aquele envelope, ele tinha me dado num dia de chuva, quando a febre quase levou ele. Disse, se eu não acordar, você abre isso. Mas ele acordou, e eu nunca abri. Joguei no fundo da mochila e esqueci. Ou achei que tinha esquecido. Ler aquilo foi como abrir a porta de um porão. Tudo voltou. O cheiro, o toque, o medo, a confusão, a raiva. O carinho estranho que doía mais que tapa. O olhar de dono, a frase maldita. Quem não tem dono, vira bicho. E eu fui bicho por muito tempo. Chorei, não de soluçar, mas de deixar escorrer. Fiquei ali, no chão da sala, com a carta no colo, a mão tremenda e o peito como se tivesse levado tijolada.
Não sabia se era verdade, se ele tinha mesmo me amado, se ele escrevia aquilo por culpa ou por covardia. Mas também não importava, porque nenhuma carta desfaz o que foi feito. O mundo me tratou melhor? Talvez. Mas eu nunca soube viver nele, só sobrevivi. Só fiz o que dava. Andei com as ferramentas que me sobraram. E agora, velho, com mais passado do que futuro, sentado num banco de madeira olhando o quintal, eu entendo. Eu não fui inteiro nunca. Fui pedaço. E pedaço não abraça, pedaço não ama. Pedaço só tenta não quebrar mais. A estrada, ela acabou faz tempo, mas nunca saiu de mim. Hoje eu tô velho de verdade. Velho de alma, não de calendário. Porque tem menino com 100 anos por dentro e tem velho que nunca saiu da infância. Eu fui os dois. E agora, no fim da linha, sou só esse resto de gente sentado no fundo do quintal, com o tempo escorrendo devagar e a cabeça cheia de coisa que ninguém nunca quis saber. As pernas já não têm força, os olhos tão baços, a comida precisa ser sem sal e o médico manda cortar tudo que ainda tem gosto. Mas o que pesa mesmo, meu filho, não é a carne, é a memória. Passei a vida tentando não virar ele. Isso foi o que me moveu, o medo, o pavor de um dia acordar com a mesma fala mansa dele, a mesma mão com dedos longos demais, o mesmo jeito de olhar quem é frágil como se tivesse nas mãos uma propriedade. Eu vivi com esse medo grudado nas costas. Foi meu freio, minha parede, meu grito engolido. Por isso me afastei tanto de todo mundo. Por isso fui pai ausente, mesmo querendo ser presente. Porque cada vez que meu filho me pedia colo, eu pensava, e se eu machuco? Cada vez que minha filha encostava a cabeça no meu ombro, vinha aquela pontada. E se eu repito sem querer? Então eu escolhi ser gelo. Fui muro. Fui ausência com roupa de presença. Tava ali, de corpo, mas por dentro eu nunca deixei ninguém entrar. Minha mulher dizia que eu era feito pedra. Você não ama, Vicente, você apenas existe. E ela estava errada. Eu amava, amava mais do que conseguia mostrar. Mas o amor que me ensinaram vinha misturado com dor. E para amar limpo, eu teria que desenterrar coisa demais. Fui me enchendo de silêncio. Era mais seguro calar, era mais fácil esconder. No fundo, achei que dava para empurrar a vida assim, de cabeça baixa, fazendo certo, trabalhando duro, cuidando da casa. Mas tem coisa que a gente empurra e que volta depois com o dobro da força. Veio nas noites, nos sonhos, naquele cheiro da lona molhada que me acordava do nada, na lembrança do banco duro da boleia, no som do motor que, mesmo com o tempo, não apagava. Veio no choro contido que eu ouvia no próprio peito, nos aniversários dos filhos que eu esquecia, no abraço que eu nunca soube dar, no medo de encostar. Passei a vida com medo da minha própria sombra. Mas, mesmo com tudo isso, eu nunca virei ele. E isso, para mim, é vitória. Eu poderia ter passado o veneno para frente, poderia ter disfarçado de carinho, de autoridade, de ensinamento, mas não passei. Segurei, travei. Mesmo sangrando por dentro, mesmo errando de outras formas, eu nunca fiz com ninguém o que fizeram comigo. E isso me custa, porque no fim das contas, não fui um bom pai, não fui um bom marido, fui só um sobrevivente tentando não se tornar predador. Fui alguém aprendendo a amar com a mão tremendo, com o olho fugindo, com o corpo travado. Mas foi amor, mesmo torto, mesmo calado. Agora, aqui, com o tempo espremido no canto do relógio e a cadeira de balanço rangendo mais alto que os meus ossos, eu olho para trás e penso, por que guardei tudo? Por que nunca contei? Talvez porque achei que não era importante, que já tinha passado, que reviver era pior. Ou talvez porque no fundo eu ainda tinha vergonha. Porque é isso que eles fazem com a gente, te deixam com culpa do que te fizeram, te convencem de que foi carinho, de que você também teve culpa, de que foi o jeito, mas não foi. E agora, velho, sem ter mais ninguém para me ouvir, sem filhos por perto, sem mulher, sem amigo de infância, eu falo com o vento, com o papel, com quem estiver aí escutando do outro lado. Não para denunciar, não para se vingar, não para ser mártir, mas para evitar.
Para que, se um dia um menino escutar "Vem comigo" de um homem que parece bom demais, cheio de história, cheio de presente, cheio de proteção, ele entenda que nem todo colo é abrigo, que nem todo salvador vem com alma limpa, que às vezes o pior cativeiro vem disfarçado de estrada. Se esse menino puder ouvir minha voz, mesmo depois que eu já não estiver mais aqui, então que ele saiba, ele pode dizer não, ele pode correr, ele pode não obedecer. E se já for tarde, se ele já tiver entrado na boleia, se já tiver perdido o nome, que ele saiba, tem vida depois. É difícil, é solitária, é cheia de buraco, mas tem. E não é ele o sujo. Eu fui aquele menino, e tô aqui, torto, quebrado, mas inteiro o suficiente para dizer: não foi sua culpa. E se ninguém te disse até hoje, eu acredito em você, porque eu fui você. E agora só quero descansar com menos peso, mesmo que um pouco tarde. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.